Sejam bem-vindos ao Devocional Princípios de Vida. Vamos continuar falando sobre mudança hoje. De que vale a pressa, o tropeço no chão. Se é no fim que encontra a razão, o fim é melhor que o começo. No caminho andando, eu me conheço. Cada passo tem seu preço. Mas o fim é melhor que o começo. Nossa palavra de hoje está em Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como tema da mensagem de hoje nós temos: quando tudo muda, Deus permanece sendo o mesmo. Hoje vamos falar sobre a graça, que nos sustenta longe das coisas que nos são familiares, daquilo que nos é comum. Nada nos prepara de verdade para a sensação de estar longe daquilo que é familiar, dos familiares, da nossa rotina, das coisas que a gente está acostumado a lidar no dia a dia. Quando a rotina muda, o clima muda, as pessoas mudam, a língua muda, o fuso muda, e até o corpo reage de uma outra forma. Mas exatamente no meio dessa avalanche de novidades que a gente tem uma verdade, que ela se destaca com força no meio disso tudo, que é o Deus que estava conosco no local anterior, estava comigo lá, é o mesmo Deus que está comigo aqui. E quando tudo que a gente conhece, fica para trás, a gente passa a perceber Deus de um jeito novo. De repente ele não é apenas o Deus da nossa cidade, o Deus de onde a gente estava, é o Deus do meu conforto, da minha zona de conforto, da minha antiga rotina. Ele se torna o Deus da minha transição, o Deus da minha mala, da minha mochila, o Deus do meu frio, que passando para uma outra cidade, ou do meu calor, quando eu saio de uma cidade fria para uma cidade quente, o Deus da minha adaptação e o Deus do meu recomeço. As mudanças, elas sempre revelam o quanto éramos, o que a gente tinha, o quanto a gente era sustentado por estruturas que pareciam espirituais, mas na verdade eram só, às vezes, hábitos. E é aí que Deus entra de verdade. Quando a gente muda tudo, as coisas passam a ter um peso diferente. Então, a hora que Deus muda as coisas e entra, não para nos deixar vulneráveis, mas para nos tornar mais dependente dele de verdade. Porque quando você vai para algo completamente novo, tudo passa a ser motivo de consulta, a Deus, para você saber em que portas e em que situações você deve entrar. Quando você não sabe onde comprar algo, quando você não conhece ninguém no entorno, quando tudo é novidade, quando as coisas são completamente estranhas, a gente ora de um jeito mais sincero, mais leve, mais real. E às vezes isso não tem muito a ver só com o idioma, Por exemplo, aqui em Portugal a gente tem uma facilidade de entender o idioma local, Outros lugares aqui já fica um pouco mais difícil. Quando você vai para a Espanha e tal, tem um pouco mais de dificuldade de você fazer essa associação. Mas até num local onde o idioma parece um pouco mais próprio, para o idioma nativo nosso, parece um pouco mais ligado ao idioma nativo, você tem uma determinada dificuldade até de se comunicar e de pedir coisas, Ontem, por exemplo, eu conversando com a minha esposa, a gente estava na dúvida sobre o que eram determinadas coisas, Quando você vai parar para comer, uma simples refeição, tipo, cara, a gente está fazendo algumas coisas aqui, a gente precisa parar para comer alguma coisa. Então os nomes são diferentes, Quando você chega no lugar, tem um negócio lá, um prato lá que eles chamam prego, o outro é bife vazia, então você olha para essas situações e fala, cara, isso não tem nada a ver com os nomes que eu tô acostumado lá. Você chega no Brasil, você pede,
um carré, um contrafilé, né? Então, até essas mudanças, né, elas tiram a gente completamente do controle da situação. E você passa a perceber, né, ou passa a perceber as dificuldades, né, em situações muito básicas do dia a dia, né? E é isso, tipo, você não sabe às vezes o que comprar, você não sabe como pedir, né? Um simples cotonete tem outro nome, né? Então você começa a olhar para as coisas e a gente começa de fato a caminhar, né, com Deus de uma forma diferente. As situações pequenas do dia a dia deixam a gente numa situação de um coração mais disponível para Deus, né? Você passa a ser dependente em coisas muito básicas, né? E nesse momento que a graça ela se manifesta, né, de uma forma muito diferente, assim, com mais intensidade, né? Na ausência das referências humanas que a gente tem. E aí a gente percebe que o desconhecido não é só um lugar vazio, né? Na verdade, ele não é um lugar vazio. Ele é um terreno fértil para a gente descobrir o quanto Deus sempre foi suficiente na nossa vida, né? É engraçado, né? Às vezes tá ali na dependência de uma situação muito comum para você lá, né? Como eu falei, tipo, a gente passa a não perceber e não valorizar determinadas coisas, né? Tipo, conseguir sair, né? Como eu fazia lá, eu saía do trabalho, passava na livraria para casa, né? Fazer a barba, né? É uma coisa que aqui já foi um pouco mais difícil, né? E é nesse momento que a gente percebe o, a rotina tira a percepção da gente das coisas, né? E a oração tem sempre sido essa, né, Senhor? Obrigado porque mesmo longe de tudo aquilo que me é comum, né, que me é familiar, eu sei que eu não estou longe de Ti. E peço para Deus sustentar o meu coração, sustentar a minha rotina, os meus passos nesse novo lugar onde estamos. Me dá graça para poder aprender, adaptar, recomeçar e principalmente permanecer firme, porque a perseverança tem que ser o principal elemento, né, de quem busca uma vida com Cristo. E sempre peço, né, para que a cada mudança Deus use isso, né, de forma que a minha fé seja aprofundada, que a minha conexão com Deus seja aprofundada, né, sempre orando e pedindo em nome de Jesus. E como não poderia deixar de ser, né, hoje nós temos como desafio para quem está nesse processo também de mudança, né, escolher algo que você ainda não sabe lidar, né, nessa mudança que se apresentou para ti e entregar isso para Deus, né, pedindo, Senhor, me ensina a viver com isso, né, me ensina a viver isso com a tua graça, né, e permita-se, né, que Deus te dê pontos de apoio para que você possa avançar, né, porque quando a gente está num ambiente completamente novo, tudo passa a ser motivo para você consultar a Deus, né? E enquanto que a gente está num ambiente que é muito familiar, que é muito cômodo, que é muito da nossa rotina do dia a dia, a rotina muitas vezes ela sufoca, né? O cotidiano ela sufoca a nossa percepção de Deus, né? Aqui eu fico pensando às vezes, cara, quanto tempo eu deixei de aproveitar, né? Aquele solzinho que batia no terraço lá, para poder parar ali, tomar um pouco de sol e falar com Deus, né? Agradecer a Deus ali antes de começar o expediente, né? Então, quando a gente sai de perto das coisas, né, a gente começa a olhar para aquilo que fazia parte do nosso cotidiano e entender que lá houve, de repente, um desperdício de tempo com coisas que poderiam ser melhor aproveitadas, serem melhor introduzidas no nosso dia a dia, né? Então elas estavam ali disponíveis e a gente simplesmente não acessava elas. Um lugar novo a gente passa a observar para que isso não aconteça, né? E é isso que tem sido meu motivo de oração, pedido a Deus para eu não deixar passar as oportunidades, né,
de aprofundar a intimidade com Ele, de perceber o sustento e a graça dele em todas as situações. É isso. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, seu trabalho, sua família, seus projetos. E que em nome de Jesus cada um de nós consiga olhar, né, algo que a gente ainda não sabe lidar, algo que se apresentou como uma coisa nova na nossa vida e que diga para Deus: Senhor, me ensina a lidar com isso, me ensina a viver isso com a tua graça, né, com a tua ajuda, com a tua companhia. Deus abençoe a todos.